E como que acontece uma possessão demoníaca? Um dos primeiros pontos que pode acontecer uma possessão demoníaca é quando você procura lugares aonde esses demônios são invocados. Seja num terreiro, numa casa, num caldeirão, diante do espelho, dentro de um pentagrama, lendo literaturas demoníacas, livros que invocam demônios, livros de magia, de feitiçaria, coisas relacionadas aparentemente boas, como Wicca, aparentemente boas, mas que tem uma iniciação demoníaca. Está entendendo? Quando você invoca na macumbaria, na entrega, você tem uma possessão, existe uma invocação. Literatura, rituais, você come comidas consagradas, terreiros, cemitérios, você anda com colares que foi consagrado, você está invocando esses demônios para possuir o teu corpo, acreditando que eles lhe protegem, mas na verdade você está doente. Você procura médicos e não resolve a doença que você está no corpo, porque os demônios colocam doença. Você não quer perceber isso, eles colocam doença de surdez, de mudez, de capacidade de perder o apetite. Eles colocam mancha pela pele, câncer, tumor, mau cheiro, cabelo cai. Por quê? Porque aonde existe a invocação de demônios, eles reinam e o reinado deles são imundos. Como que vem a possessão? Quando você frequenta lugares que invocam demônios, magia, feitiçaria, começa a ter possessão demoníaca. Você começa a ver literatura, falar, conversar. As pessoas começam a dizer que você tem que fazer um passe, que você tem que consagrar para você viver uma espiritualidade maior, mas são demônios enganadores. Segundo motivo que as pessoas podem ficar possessas, quando os pais consagram os próprios filhos aos demônios, sabendo que aquilo é mal ou não, mas existe pais que consagram os próprios filhos aos demônios. Existe pais que fazem isso. O filho ainda está sendo gerado, eles vão na feitiçaria para benzer, para consagrar, para pedir a bênção em favor da vida do filho, mas entrega os filhos ao Exum, aos orixás, às entidades demoníacas. Se você vive isso e gosta disso, então ignora a minha palavra. Mas se você é uma pessoa da luz, sabe o que eu estou dizendo. Espíritos malignos não podem ser invocados, porque eles existem e fazem um estrago na vida. Primeiro motivo que vem a possessão é quando você procura, indo. Segundo motivo é quando os pais, ou causa, é quando os pais entregam os filhos a serem consagrados. Desde criança o menino apresenta problemas. O menino não tem paz para dormir. Desde criança o menino não tem paz para dormir. Não tem bom relacionamento, o menino é mau, machuca as pessoas, o menino está sempre batendo em alguém, está sempre ferindo. Quando ele é corrigido, ele dá risadas. Isso é tudo característica. Essa criança foi consagrada a um espírito maligno. Ele dá risadas, ele machuca, ele tem perturbação, ele não gosta de autoridade, ele não gosta de obediência. Isso é o que? É característica de uma criança que foi consagrada. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A terceira causa que os demônios manifestam no corpo de uma pessoa é quando essa pessoa, mesmo não tem sido consagrada no terreiro, mesmo quando essa pessoa não foi consagrada ainda quando criança, ou mesmo quando essa pessoa não procurou um lugar de magia, porém essa pessoa abriu a porta para o pecado. Essa pessoa começa a amar o crime, passa a não desejar, a trabalhar, a suar, para ganhar o pão de cada dia, mas essa pessoa começa a querer roubar, a querer matar, consegue uma arma e se acha no direito de tirar a vida do outro. É terrível esse pecado. Essa pessoa começa a invocar um espírito de violência para o seu corpo e para a sua mente. Essa pessoa começa a relacionar com outras pessoas violentas, com geralmente pessoas que já tiraram a vida de outros. E sabe o que acontece? Acontece que essa pessoa começa a ficar possessa por espíritos ministradores das trevas. Sim, o final dessa pessoa, se não arrepender, é a cadeia, ou é o cemitério e o inferno. Se você já cometeu esse crime, eu estou dizendo para você, se arrependa, confesse e abandone. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida, senão as autoridades que foram constituídas por Deus para proteger o cidadão de bem e o Senhor que deu a vida ao homem. Estão me escutando?
As pessoas podem se tornar possessas porque amaram a prostituição e o adultério. O homem que é casado se aventura com outras mulheres, a mulher que é casada se aventura com outros homens, e a vida vira uma bagunça, o coração fica dividido. A pessoa começa a valorizar mais o amante do que o marido que trabalha e sustenta a casa. O marido começa a valorizar mais a amante do que a esposa que limpa a casa, que faz a comida, que coloca, quem sabe, a marmita para levar para o trabalho, que cuida dos filhos, enquanto o marido sai, e esse marido chega em casa com o coração de uma mulher que não pertence a ele e que não deveria jamais ele ter tocado. Isso abre porta para demônios da sexualidade. Isso abre portas que podem ferir até o relacionamento e o crescimento dos filhos, porque quando uma pessoa está possessa por espíritos da maldade relacionada à vida sexual, essa pessoa começa a trazer para a vida dos filhos comportamentos sexuais fora do tempo. Toda mãe que iniciou a sua vida sexual muito cedo e não tem um padrão de conduta agradável e possui filhos fora do tempo, é natural você ver os filhos também seguir o mesmo comportamento da mãe. Porque o espírito e o comportamento, ele é geracional, ele passa para os filhos, tanto se é bom ou se é ruim. Então eu preciso ensinar isso para você. Vocês podem perceber que eu estou aqui falando com vocês e não estou dizendo a igreja Templo da Salvação é a melhor igreja. Ainda que eu precise de ter membros, ainda que eu como pastor eu fico feliz em ter pessoas que vêm congregar comigo, mas o meu objetivo aqui não é ter pessoas de qualquer maneira na igreja. O meu objetivo é trazer revelações. Se Deus desejar que você esteja conosco, você vai vir, vai congregar conosco. Nós vamos crescer junto. Se não, o Senhor vai te guiar no ministério que seja luz. Eu só te ensino uma coisa: não congregue no ministério porque ele é próximo da sua casa. Não faça isso. Porque você pode ter um ministério próximo da sua casa, mas não é a sua característica. Ele pode ser próximo da sua casa, mas você não vai evoluir lá, porque não foi ali que Deus te chamou. Cada igreja que foi aberta por Deus, porque tem aquelas que não foram abertas por Deus, porque tem pastores que abriram a igreja que nunca deveria ter aberto a igreja. Eles abriram a igreja porque eles foram maltratados, ou eles não foram bem recebidos, e ficaram com raiva, se sentiu orgulhoso demais e abriu o ministério, sem nunca ter um chamado para abrir o ministério. Vocês estão me compreendendo? Então escuta o que eu estou te dizendo. Não congregue numa igreja porque é próximo, congregue na igreja que o Senhor guiar o seu coração. Como você vai decidir? Senta no banco e observe aquela igreja. Vê se você concorda com o modo de culto. Vê se você concorda com o que está sendo dito. Vê se aquilo faz sentido com a Bíblia. Vê se as crianças, se os jovens, se as mulheres, se a igreja tem organização, tem ordem. E se tiver organização e ordem, se tem o Espírito Santo. Porque existem igrejas que são ricas e poderosas, têm organização e têm ordem, mas não têm a presença do Espírito Santo. Existem pessoas que lêem um versículo da Bíblia e não conseguem explicar porque não tem a unção de Deus. Vocês estão entendendo? Porque é fundamental, você que está no caminho de libertação, tanto para ser liberto, como para continuar na libertação, esteja congregando em algum ministério.